Antigo Testamento, Números capítulos 26 ao 30. Números 26. Depois daquela praga disse o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas e seus pais, todos os que em Israel podem sair à guerra. Falaram-lhes, pois, Moisés e Eleazar o sacerdote, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram da terra do Egito. Ruben, o primogênito de Israel. Os filhos de Ruben, de Anoque, a família dos Anoquitas. De Palu, a família dos Paluitas. De Esrom, a família dos Esronitas. De Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas. Os que foram deles contados eram 43.730. E o filho de Palu, Eliabe. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Dato e Abirão. Estes são aqueles Datã e Abirão que foram chamados da congregação, os quais contenderam contra Moisés e contra Arão na companhia de Corá, quando contenderam contra o Senhor. E a terra abriu a boca, e os tragou juntamente com Corá, quando pereceu aquela companhia. Quando o fogo devorou 250 homens, os quais serviram de advertência. Todavia os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas. De Jamim, a família dos Jaminitas. De Jaquim, a família dos Jaquinitas. De Zerá, a família dos Zeraitas. De Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas. De Agui, a família dos Agitas. De Suni, a família dos Sunitas. De Osni, a família dos Osnitas. De Eri, a família dos Eritas. De Arodi, a família dos Aroditas. De Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, Erionã. Mas Erionã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá, segundo as suas famílias, eram, de Selá, a família dos Selanitas. De Pérez, a família dos Perezitas. De Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez eram, de Esrom, a família dos Esronitas. De Amul, a família dos Amolitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, de Tola, a família dos Tolaitas. De Puva, a família dos Puvitas. De Jazube, a família dos Jazubitas. De Sinrom, a família dos Sinronitas. Estas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, de Serede, a família dos Sereditas. De Elon, a família dos Elonitas. De Jaleel, a família dos Jaleelitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés, de Maquir, a família dos Maquiritas. E Maquir gerou a Gileade. De Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade, de Iezer, a família dos Esritas. De Eleque, a família dos Elequitas. De Azriel, a família dos Azrielitas. De Siquém, a família dos Siquemitas. E de Semida, a família dos Semidaitas. E de Efer, a família dos Eferitas. Ora, Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas.
E as filhas de Zelofeade chamavam-se Maclã, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés. Os que foram deles contados eram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: de Sutela, a família dos Sutelaitas; de Bequer, a família dos Bequeritas; de Taã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias: de Belá, a família dos Belaitas; de Asbel, a família dos Asbelitas; de Airão, a família dos Airamitas; de Sefufã, a família dos Sufamitas; de Ufão, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá eram Arde e Naamã; de Arde, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Namitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados eram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias: de Suão, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, eram 64.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias: de Imná, a família dos Imnitas; de Isvi, a família dos Isvitas; de Berias, a família dos Beritas. Dos filhos de Berias: de Eber, a família dos Eberitas; de Malquiel, a família dos Malquielitas. E a filha de Azer chamava-se Sera. Estas são as famílias dos filhos de Azer, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias: de Jazeel, a família dos Jazeelitas; de Guni, a família dos Gunitas; de Gezer, a família dos Gezeritas; de Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naftali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados eram 45.400. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, 601.730. Disse mais o Senhor a Moisés: a estes se repartirá a terra em herança segundo o número dos nomes. À tribo de muitos darás herança maior, e à de poucos darás herança menor. A cada qual se dará a sua herança segundo os que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sortes. Segundo os nomes das tribos de seus pais herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e as de poucos. Também estes são os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família os Meraritas. Estas são as famílias de Levi: a família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Ora, Coate gerou a Amrão. E a mulher de Amrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E de Amrão ela teve Arão e Moisés, e Miriam, irmã deles. E a Arão nasceram Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados eram 23.000, todos os homens da idade de 1 mês para cima. Porque não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada a herança entre os filhos de Israel. Esses são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Entre esses, porém, não se achava nenhum daqueles que tinham sido contados por Moisés e Arão, o sacerdote,
quando contaram os filhos de Israel no deserto de Sinai. Porque o Senhor dissera deles: certamente morrerão no deserto. Pelo que nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números 27. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de José. E os nomes delas são estes: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés, e de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação à porta da tenda da revelação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não se achou na companhia daqueles que se ajuntaram contra o Senhor, isto é, na companhia de Corá. Porém morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai dentre a sua família, por não ter tido um filho? Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés, pois, levou a causa delas perante o Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: O que as filhas de Zelofeade falam é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. A herança de seu pai farás passar a elas. E dirás aos filhos de Israel: se morrer um homem, e não tiver filho, fareis passar a sua herança à sua filha. E, se não tiver filha, dareis a sua herança a seus irmãos. Mas, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente mais chegado dentre a sua família, para que a possua. Isto será para os filhos de Israel estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte de Abarim, e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E, tendo-a visto, serás tu também recolhido ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes à minha palavra, não me santificando diante dos seus olhos, no tocante às águas. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Respondeu Moisés ao Senhor: que o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre a congregação, o qual saia diante deles e entre diante deles, e os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: toma a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe a mão. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe a comissão à vista deles. E sobre ele porás da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Ele, pois, se apresentará perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele inquirirá segundo o juízo do Urim, perante o Senhor. Segundo a ordem de Eleazar sairão, e segundo a ordem de Eleazar entrarão, ele e todos os filhos de Israel, isto é, toda a congregação. Então Moisés fez como o Senhor lhe ordenara, tomou a Josué, apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Impôs-lhe as mãos, e lhe deu a comissão, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Números 28. Disse mais o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel, e dize-lhes: a minha oferta, o alimento para as minhas ofertas queimadas, de cheiro suave para mim, tereis cuidado para me oferecer aos seus tempos determinados. Também lhes dirás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, cada dia, em contínuo holocausto. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro à tardinha, juntamente com a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha em oferta de cereais, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave,
oferta queimada ao Senhor. A oferta de libação do mesmo será a quarta parte de um hin para um cordeiro. No lugar santo oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro, oferecê-lo-ás à tardinha. Com as ofertas de cereais e de libação, como o da manhã, o oferecerás, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. No dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2/10 de efa de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de cereais, com a sua oferta de libação. É o holocausto de todos os sábados, além do holocausto contínuo e a sua oferta de libação. Nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E 3/10 de efa de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de cereais, para cada novilho. E 2/10 de efa de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de cereais, para o carneiro. E 1/10 de efa de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de cereais, para cada cordeiro. É holocausto de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. As ofertas de libação do mesmo serão a metade de um hin de vinho para um novilho, e a terça parte de um hin para um carneiro, e a quarta parte de um hin para um cordeiro. Este é o holocausto de cada mês, por todos os meses do ano. Também oferecerás ao Senhor um bode como oferta pelo pecado. Oferecer-se-á esse além do holocausto contínuo, com a sua oferta de libação. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mesmo mês haverá a festa. Por 7 dias se comerão pães ázimos. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito. E a sua oferta de cereais, de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3/10 de efa para cada novilho, 2/10 para o carneiro. E 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. E em oferta pelo pecado oferecereis um bode, para fazer expiação por vos. Essas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, o qual é o holocausto contínuo. Assim, cada dia oferecereis, por 7 dias, o alimento da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Oferecer-se-á além do holocausto contínuo com a sua oferta de libação. E no 7º dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Semelhantemente tereis santa convocação no dia das primícias, quando fizerdes ao Senhor oferta nova de cereais na vossa festa de semanas. Nenhum trabalho servil fareis. Então oferecereis um holocausto em cheiro suave ao Senhor, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. E a sua oferta de cereais, de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 de efa para cada novilho, 2/10 para o carneiro. E 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para fazer expiação por vós. Além do holocausto contínuo e a sua oferta de cereais, os oferecereis, com as suas ofertas de libação. Eles serão sem defeito. Números 29. No 7º mês, no primeiro dia do mês, tereis uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Será para vós dia de sonido de trombetas. Oferecereis um holocausto em cheiro suave ao Senhor, 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. E a sua oferta de cereais, de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 de efa para o novilho, 2/10 para o carneiro. E 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e a sua oferta de cereais, e do holocausto contínuo e a sua oferta de cereais, com as suas ofertas de libação,
segundo a ordenança, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Também no dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas. Nenhum trabalho fareis. Mas oferecereis um holocausto, em cheiro suave ao Senhor, um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito. E a sua oferta de cereais, de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 de efa para o novilho, 2/10 para o carneiro. E 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado, com a qual se faz expiação, e do holocausto contínuo com a sua oferta de cereais e as suas ofertas de libação. Semelhantemente, aos 15 dias deste 7º mês tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Mas por 7 dias celebrareis festa ao Senhor. Oferecereis um holocausto em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor, 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito. E a sua oferta de cereais, de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 de efa para cada um dos 13 novilhos, 2/10 para cada um dos 2 carneiros, e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo com a sua oferta de cereais e a sua oferta de libação. No 2º dia, 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E a sua oferta de cereais, e as suas ofertas de libação para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo a ordenança. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo com a sua oferta de cereais e as suas ofertas de libação. No 3º dia, 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E a sua oferta de cereais, e as suas ofertas de libação para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo a ordenança. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo com a sua oferta de cereais e a sua oferta de libação. No 4º dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E a sua oferta de cereais, e as suas ofertas de libação para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo a ordenança. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo com a sua oferta de cereais e a sua oferta de libação. No 5º dia, 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E a sua oferta de cereais, e as suas ofertas de libação para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo a ordenança. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo com a sua oferta de cereais e a sua oferta de libação. No 6º dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E a sua oferta de cereais, e as suas ofertas de libação para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo a ordenança. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo com a sua oferta de cereais e a sua oferta de libação. No 7º dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E a sua oferta de cereais, e as suas ofertas de libação para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo a ordenança. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo com a sua oferta de cereais e a sua oferta de libação. No 8º dia tereis assembleia solene. Nenhum trabalho servil fareis. Mas oferecereis um holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E a sua oferta de cereais, e as suas ofertas de libação para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros,
conforme o seu número, segundo a ordenança. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo com a sua oferta de cereais e a sua oferta de libação. Oferecereis essas coisas ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos, e das vossas ofertas voluntárias, tanto para os vossos holocaustos, como para as vossas ofertas de cereais, as vossas ofertas de libações e os vossos sacrifícios de ofertas pacíficas. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Números 30. Depois disse Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel: isto é o que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou jurar, ligando-se com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que sair da sua boca fará. Também quando uma mulher, na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer voto ao Senhor, e com obrigação se ligar, e seu pai souber do seu voto e da obrigação com que se ligou, e se calar para com ela, então todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que se ligou será válida. Mas se seu pai lhe vedar no dia em que o souber, todos os seus votos e as suas obrigações, com que se tiver ligado, deixarão de ser válidos. E o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhes vedou. Se ela se casar enquanto ainda estiverem sobre ela os seus votos ou o dito e refletido dos seus lábios, com que se tiver obrigado, e seu marido souber e se calar para com ela no dia em que o souber, os votos dela serão válidos. E as obrigações com que se ligou serão válidas. Mas se seu marido lhe vedar no dia em que o souber, anulará o voto que estiver sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que se tiver obrigado. E o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto de uma viúva ou de uma repudiada, tudo com que se obrigar ser-lhe-á válido. Se ela, porém, fez voto na casa de seu marido, ou se obrigou com juramento, e seu marido soube e se calou para com ela, não lhe o vedando, todos os seus votos serão válidos. E toda a obrigação com que se ligou será válida. Se, porém, seu marido de todo lhes anulou no dia em que os soube, deixará de ser válido tudo quanto saiu dos lábios dela, quer no tocante aos seus votos, quer no tocante àquilo a que se obrigou. Seu marido lhes anulou. E o Senhor lhe perdoará. Todo voto, e todo juramento de obrigação, que ela tiver feito para afligir a alma, seu marido pode confirmá-lo, ou pode anulá-lo. Se, porém, seu marido, de dia em dia, se calar inteiramente para com ela, confirma todos os votos e todas as obrigações que estiverem sobre ela. Ele lhes confirmou, porquanto se calou para com ela no dia em que os soube. Mas se de todo lhes anular depois de os ter sabido, ele levará sobre si a iniquidade dela. Esses são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Se você gostou, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Até o próximo vídeo.